Há um bom tempo já que se fala muito e muito bem desse filme Ataque dos Cães, dirigido pela Jane Campion e que acabou de lançar no catálogo da Netflix, porque afinal de contas ele ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza de 2021. De lá pra cá, naturalmente, então ele se tornou o grande favorito da categoria de direção do Oscar do ano que vem, nas previsões iniciais, né? E também na categoria de melhor filme, ou pelo menos um dos favoritos no momento, pelo menos uma carta certa no Oscar do ano que vem ele é, e é, claro, a grande aposta da Netflix para essa temporada inteira. Vendo o filme pela primeira vez agora que ele estreou, e eu digo pela primeira vez porque de fato pretendo ver de novo, eu gostei muito do Ataque dos Cães, eu não acho, sinceramente, que ele tenha, e eu não digo isso como um demérito, muito pelo contrário, eu não acho que ele tenha o perfil de um filme galvanizador da temporada de premiações. Ele definitivamente vai contra vários princípios óbvios do que se espera dele, do que se espera da premissa dele, e entrega uma narrativa muito mais introspectiva, muito mais contida e muito mais cheia de retenção e angústia do que poderia ser. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o filme, mas antes eu vou lembrar a você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o sininho das notificações ativado para receber notificações quando entrar vídeo novo aqui, e claro, deixe o seu like aí embaixo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube assim vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E você também pode me acompanhar com outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, que está mais ativa de uns tempos para cá, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu comento vários filmes que eu vejo ao longo das semanas. Então vamos pro filme. Ataque dos Cães é baseado num livro de mesmo nome, pelo menos em inglês tem o mesmo nome, não tem tradução para português o livro, tá? Que foi escrito pelo Thomas Savage na década de 60, chama The Power of the Dog, e é uma história de dois irmãos que são donos de um rancho, né, de uma fazenda. O irmão mais velho, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, é esse irmão casca grossa, ríspido, muito rude e maléfico em vários sentidos. Vive sujo, vive falando mal dos outros, vive exigindo a força dos outros que ele preserva a princípio nele mesmo. E o outro irmão é o personagem do Jesse Plemons, que é um cara que é o oposto, né? Um cara mais responsável, que tem uma formação acadêmica maior, pelo menos a princípio, uma formação acadêmica maior, e que é um cara que toca as coisas de maneira muito mais calma e muito mais bondosa. Ele é um cara bem mais ingênuo também. Esse irmão mais novo se apaixona por uma viúva, que é interpretada pela Kristen Dunst, e essa viúva tem um filho adolescente que tem gestos muito delicados e que é muito dedicado aos estudos dele, e que, a despeito do que o público e o personagem do Benedict Cumberbatch, por exemplo, imagina no começo, é muito mais forte, muito mais firme no que quer, e talvez o personagem mais bem resolvido do filme do que se espera, né? Definitivamente a gente acha que o conflito do filme vai ser e ele leva a gente para um caminho bem diferente. Como eu não li o livro, eu realmente não tenho como dizer até que ponto na história original esse personagem do menino, do adolescente, é uma figura meio que catalisadora do drama do meio pro fim da história, né? Mas pelo menos aqui, na maneira como a Jane Campion adapta, num roteiro muito, muito bonito, o personagem acaba sendo realmente esse fio que vai amarrar todos os outros três personagens que até a metade dominam mais a história, né? E aliás, esse menino, que é interpretado por um ator bem novo e que está cada vez melhor, e inclusive eu conheço ele de um outro filme chamado Oeste Sem Lei, com o Michael Fassbender, ele se chama Cody Smith McPhee, e ele tem uma presença muito sutil, muito delicada, mas o contraste entre ele e o Benedict Cumberbatch é uma das coisas mais preciosas que o filme tem. Tem uns momentos, inclusive, em que a câmera da Jane Campion dá uma volta em torno deles dois, que ela consegue uni-los assim na cena, de maneira assim que ela quase consegue inverter a lógica sensorial da cena. Quer dizer, você imagina que vai ser um momento do Cumberbatch se colocando diante do menino, mas o olhar dele e a direção dela, parece que tem uma sintonia gigante, inclusive, entre a Jane Campion e o Cody Smith McPhee, parece que naquele momento o menino ganha a cena. E numa das cenas finais, que envolve um baseado, um fumo ali, que eu não quero dizer muito detalhe, mas é um momento em que parece que o menino, com essa sutileza toda, vai tomando conta do filme mesmo. Por isso que eu falei que ele é esse elemento catalisador, dramaticamente, narrativamente e formalmente também, né? Ele parece que toma mais conta do quadro também.
E é muito bonito porque, de fato, até a metade do filme, os outros personagens, eles dominam mais, né, a encenação. Especialmente o personagem do Jesse Plemons. Ele tem muitas cenas no começo e ele vai meio que perdendo espaço nessa segunda metade, quando o Cumberbatch e o menino começam a ter esses enfrentamentos. Mas é um filme, isso é muito importante dizer, porque tem muito a ver com o que eu falei no começo, é um filme que não é de grandes enfrentamentos, não é um filme frontal, não é um filme direto na maneira como esses personagens interagem. Ele é muito mais de provocações e de clima e de atmosfera do que de agressões, de violência ou de impacto. Ele não tem catarse, ele não tem liberação de tensão. Ele é uma construção de 2 horas e 5 minutos, mais ou menos, que parece que vai justamente guiando você de um personagem para outro, de uma angústia para outra, de uma incompletude que cada um sente em relação ao outro, até chegar nesse menino e a gente começar a entender um pouco mais da psicologia dele. E nesse sentido, todo mundo segura muito bem, porque todo mundo tá maravilhoso no filme. Todo mundo tá realmente digno de uma indicação ao Oscar. O Cumberbatch, melhor ator, o Cody Smith-McPhee, como eu tô falando tanto, com certeza merecia uma indicação de ator coadjuvante, assim como o Jesse Plemons. E claro, a Kristen Dunst, que tá fenomenal, tá absolutamente maravilhosa mesmo. Ainda que eu tenha uma crítica em relação à personagem dela, né? Porque assim, eu acho que ali no segundo ato ela vai ter alguns momentos mais difíceis, né, alguns momentos mais sufocantes, e eu não acho que a plateia, pelo menos falando por mim, né, eu não acho que dê para sentir totalmente essa angústia dela, levando em conta que a gente não conhece tanto de alguns elementos do backstory dela no primeiro ato. Eu sinto falta de mais atenção à personagem da Kristen Dunst na primeira parte do filme, para que nessa segunda parte, ou melhor, nesse segundo ato, a gente esteja mais próximo dela e sentindo mais angústia. Eu acho que a interpretação diz mais sobre essa angústia do que a maneira como a personagem foi trabalhada até ali. Agora, apesar de estar, sim, todo mundo excepcional, o Cumberbatch, pra mim, tá no outro patamar. Assim, ele tá no melhor trabalho da carreira dele, e olha que isso não é pouco, ele tem muitos trabalhos incríveis, mas aqui ele consegue... Essa persona sarcástica e maléfica, ele faz muito bem, né? Isso já ficou bem claro. Mas aqui ele tá, além de tudo isso, muito sensível também. É como se ele tivesse despido, e eu digo despido também literalmente, porque ele parece umas 3 ou 4 vezes pelado, de todo tipo de pudor, e principalmente ele está completamente transparente para o público também. É como se a gente conseguisse cada vez mais enxergar quem é esse personagem. Ele dá mais complexidade a ele do que o próprio filme, do que o próprio roteiro consegue dar. Tanto no olhar, como na maneira como ele deita no chão, como a maneira como ele passa lama no corpo. Ele tem um trabalho corporal magnífico aqui, e tem uns closes muito inspirados nele, né, que a Jane Campion consegue dar. Então é um baita trabalho também de fotografia dela, que consegue valorizar muito essas interpretações e valorizar muito também a maneira como eles se comportam nos cenários. Quer dizer, a maneira como o irmão dele deita na cama junto com ele, né? Existe uma tensão implícita ali, homoerótica, em vários momentos do filme, mas que nesses momentos específicos, pela descrição da diretora, conseguem ficar realmente subliminares. Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que fica ali querendo aparecer, não, é uma coisa que fica só como uma leitura subjacente mesmo. É realmente extraordinário o trabalho de fotografia do filme, deve ser indicado também ao Oscar nessa categoria, tanto pela inteligência como pela descrição e pela beleza também. A Jane Campion tem aqui um trabalho com o vídeo digital, né, com a imagem digital, muito peculiar, porque a gente julga muito facilmente esse trabalho do digital como uma coisa pseudo-publicitária, né? Esse cristalino da imagem, etc. Mas aqui, especificamente, ela usa o cristalino da imagem, ela usa essa limpidez da imagem mais como um potencializador da textura dos objetos, da textura dos pelos dos animais, do mato, né? Então não é um filme, ele é um filme limpo visualmente num certo aspecto, mas em outro ele também sabe se sujar, ele também sabe fazer você sentir tudo que há de mais texturizado no que ela está filmando. Então é um trabalho muito bonito de fotografia, de direção de arte, de interpretações, é um filme todo muito bem polido. Mas apesar de toda essa excelência, eu ainda acho que ele dá no final uma pequena sensação de incompletude, é como se faltasse algum momento específico que amarrasse todos esses personagens, algum momento que conseguisse provocar um certo impacto que fica faltando ao filme. Definitivamente Ataque dos Cães não é um filme inofensivo, não é um filme leve, longe disso, ele é contido, mas ele não é leve, mas ele talvez precisasse um pouco de um elemento mais centralizador e mais frontal para não passar essa incompletude que eu citei. Independente disso, é um filme muito bom e que merece todos esses elogios que está recebendo.